Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de time, de equipe, né? Muitas vezes você fica aí culpando o seu time, culpando a sua equipe, culpando aí todo mundo que trabalha na sua empresa, você, dono de empresa, dona de empresa também, e também você, gestor ou gestora de empresa, fica muitas vezes. Você já parou para refletir que o grande culpado de tudo isso, a grande responsabilidade de tudo isso seria você? Em algum momento, talvez você já refletiu sobre isso, que você fica colocando, na verdade, essa cultura dentro aí da sua empresa, onde você fica muitas vezes questionando as pessoas, porque se você questiona as pessoas, você contratou as pessoas, você que trouxe essas pessoas para dentro, você que deixou as pessoas ficarem desse jeito. E aí eu te pergunto, será que esse problema não é um problema da cultura que você está deixando acontecer dentro do seu negócio, dentro da sua área? Porque eu fico muitas vezes assim impressionado, sabe? Eu chego dentro das mentorias, dentro das consultorias, eu ouço muita reclamação das pessoas, disso, daquilo, e aí eu não consigo ver reclamações de dono de empresa, de gestores de empresa. Eu não consigo ver as reclamações, a própria reclamação, né? Eu não consigo ver essa análise. E aí você tem que parar para refletir, porque você muitas vezes está errado. Você muitas vezes está fazendo atitudes, muitas vezes você está aceitando comportamentos, muitas vezes você está deixando a cultura se estabelecer. Ah, Marcelo, mas aqui ainda não trabalhei a cultura. Não, a cultura está sendo trabalhada todos os dias. Todos os dias você está declarando através da sua imagem, através das suas atitudes, através do seu comportamento, a construção dessa cultura. E você está falando que você não está trabalhando, mas você está deixando incorporar. E esse é o grande problema. Porque você vai deixando, você vai tolerando muitas coisas, achando que está ainda dando tempo de construir essa cultura. E essa cultura, ela está ali, ela está se entranhando, ela está ali se formando. Ela está ali como se fosse uma praga, vamos dizer assim. E aí depois fica difícil tirar. E aí depois dá muito trabalho. É desse assunto que eu quero falar aqui com você. Eu quero mostrar para você que você muitas vezes precisa repensar o que você está agindo, o que você está fazendo, o que você está declarando muitas vezes. Esse é o nosso contexto aqui do nosso assunto de hoje. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e ajudo as pessoas e as empresas crescerem, a terem melhores resultados, através do quê? De liderança, através de gestão, através de cultura, através de comportamento e atitude, porque cultura tem tudo a ver com comportamento e com atitude. O que a gente vai tolerando, o que a gente vai deixando acontecer, se transforma em cultura. Então, se você gosta desse assunto, se você quer crescer, entra aqui no canal, acompanhe a gente aqui semanalmente, que eu coloco conteúdo aqui diverso para poder te ajudar e a gente vai evoluindo junto. Coloca aqui suas dúvidas nos comentários para que a gente consiga colocar conteúdos específicos aqui para você e acompanhe a gente aqui. Voltando à nossa lógica aqui, olha só, sua empresa pode não ter o problema de equipe. Você muitas vezes não tem, você na verdade tem uma cultura mal definida. Você está deixando essa cultura se estabelecer, essa cultura permanecer, essa cultura do mais ou menos, essa cultura da mediocridade, de aceitar muitas coisas que não deveria aceitar, cultura de não detalhar os processos, cultura de não analisar a causa e simplesmente o efeito, de trabalhar simplesmente no apagar incêndio. Tudo isso vai se permanecendo e as pessoas vão entendendo que é assim mesmo, porque é assim que você está fazendo. Você declara uma coisa e faz outra, e os seus líderes, se você tiver líder, acabam copiando você nesse cenário, e elas acham até engraçado muitas vezes, porque você coloca uma ação de manhã e de tarde você muda. É essa cultura que você está estabelecendo, e você está culpando todo mundo, você está muitas vezes até xingando todo mundo, que é um absurdo, né? Muitas vezes gritando com as pessoas, que eu já vi isso acontecer, bom, ninguém me contou não, estou te contando fatos que eu já vi, onde você fica transtornado porque você não consegue entender, na verdade, o que está acontecendo. E é por isso que a gente está aqui, para poder te ajudar, para você poder entender esse vídeo. Muitas vezes você talvez não goste desse vídeo, mas é exatamente isso que deve estar acontecendo no seu dia a dia. Você não sabe o que faz, você acaba culpando o outro, ao invés de entender que a responsabilidade é sua e você tem que parar e analisar e sentar e olhar para onde eu preciso ir.
Esse é o grande propósito do nosso dia a dia. Se cada pessoa age de um jeito, cada um decide de uma forma, cada um prioriza de forma diferente, você tem um problema de falta de alinhamento. Isso chama falta de alinhamento. E isso é importante você entender. Só que isso não é a causa. Essa falta de alinhamento existe já há muito tempo. Na verdade, é uma cultura que você colocou isso. Porque você não treina as pessoas, você contrata as pessoas de qualquer jeito, você contrata as pessoas na correria, você não treina essas pessoas, você não deixa claro o que essas pessoas farão ali dentro. Muitas vezes os seus líderes também estão mal treinados, eles também estão no apagar incêndio, e quem chega vai imitando, vai repetindo o que está sendo feito. É como se fosse um bebê quando nasce. O bebê quando nasce, ele faz o quê? Ele começa a imitar, ele começa a ver, ele começa a prestar atenção. Poxa, está fazendo isso. Aí eu vou fazer também. Ele fala isso, também eu vou falar. Por isso que muitos bebês acabam, muitas crianças, né, acabam falando e repetindo muitas vezes palavras que não fazem o menor sentido para aquela pessoa, para aquela criança, porque ela não entende o que é aquela palavra, porque ela, na verdade, está repetindo o que algum adulto está falando muito próximo dela. Isso é cultura, gente. Isso é cultura, quando as pessoas repetem o que a gente está fazendo. Por isso a importância do que eu falo ser igual ao que eu faço, tá certo? Então, entendam essa lógica de cultura. Se o comportamento varia demais, você tem um problema gigantesco dentro da sua empresa ou dentro da sua área, que é falta de padrão, certo? Até falo isso. Variabilidade alta, baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade. O que a gente tem que fazer como gestores? Diminuir a variabilidade. Todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Isso não significa que engessar todo mundo faz do mesmo jeito, vírgula, até descobrirmos um jeito melhor de fazer. Essa é a regra. Essa é a forma. Essa é o padrão aqui dentro da empresa. Tá certo? Então eu não engesso, eu simplesmente estabeleço que por enquanto vamos fazer isso, até encontrarmos uma forma melhor de fazer. Então a cultura forte, ela deixa claro isso, como que as pessoas se comportam, como que as pessoas decidem, o que é aceitável, o que não é tolerado aqui dentro, ok? O que não é tolerado em termos de comportamento, em termos de atitude, em termos de processo, em termos de configuração de fazer as atividades, também isso é importante. Eu, às vezes, pergunto para o gestor, por que você cobra o protetor auricular, o capacete, o óculos, mas você não cobra execução correta da atividade? Porque muitas vezes você não estabeleceu essa forma correta. E aí você não tem como cobrar. E isso é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade de você colocar em dia isso, treinar as pessoas e cobrar isso de forma diária, de forma contundente, muitas vezes, dando feedback. Os líderes têm medo de dar feedback, feedback construtivo, se acovardam atrás das suas mesas e não dão feedback construtivo para que as pessoas melhorem. E aí você vai aceitando, você vai tolerando isso. Isso é cultura sendo formada e que você está deixando acontecer. As pessoas chegam atrasadas, as pessoas não performam como você deveria. Treina as pessoas. A partir do treinamento é feedback que não está sendo feito corretamente. Então, sem tudo isso que eu estou te falando, cada pessoa cria a sua própria regra. E aí, o que acontece? Se você tem 5 pessoas e cada um criou as suas próprias regras, olha o transtorno que você tem dentro da empresa. Olha a dificuldade de fazer gestão dentro da empresa, sendo que você está deixando isso acontecer. Se entrar uma cesta, você tem 6 formas diferentes. Variabilidade alta, problemas gigantescos. O que nós temos que fazer? Diminuir a variabilidade para que a gente consiga ter mais controle, para que a gente consiga fazer melhor gestão. Então, responda uma coisa, qual o comportamento é negociável? Vamos fazer uma mudança. Já pega um comportamento aí que você acha que você não tolera e vamos acabar com ele, inclusive com você, tá certo? E que nasce muitas vezes em você o comportamento e se propaga para os seus colaboradores. O que não pode acontecer? E o que define alguém que cresce dentro da empresa? Tá certo? Então estabeleça essa lógica, estabeleça isso e faça isso ser implementado aí no próximo mês, você colocando pontos fundamentais todos os dias, todas as reuniões, todas as semanas, para que isso de fato seja desenvolvido. Então, se isso não está claro, você não tem cultura, você tem improviso coletivo, você tem o caos estabelecido propriamente dito. Construa a sua cultura de forma intencional. E aí você trata um assunto no mês, depois você passa a tratar outro assunto no outro mês, e você estabelece aí os 10 principais pontos aí da cultura da empresa que você está construindo ou da área que você está gerenciando. Então são ações aí que dá para você fazer. Equipe não se perde sozinha, ela se perde quando o líder não define o padrão, quando o dono da empresa não estabelece a cultura. Padrão é cultura.
Padrão é estabelecer o que você aceita, o que você não aceita, tá certo? Isso está na comunicação, isso está nas ações do dia a dia, isso está nas atividades, nas tarefas, isso está no atendimento ao cliente, isso está no atendimento aos nossos fornecedores, isso está no atendimento aos colaboradores dentro da empresa, tá certo? A cultura ela se estabelece em todos os cenários. O padrão se estabelece em todos os cenários. Olha só, eu conheço uma empresa. São dois segmentos diferentes. E eu vou numa empresa e vou na outra. Parece que a empresa é a mesma, porque o padrão de atendimento é o mesmo para as duas. São empresas completamente diferentes. São empresas que não têm uma coisa a ver com a outra, tá certo? Embora estejam dentro do mesmo segmento. Mas eu vou numa empresa e vou na outra, o atendimento é o mesmo. A forma de conduzir o passo a passo das atividades é a mesma. É isso que eu estou falando para vocês, isso é muito importante. Você tem várias ações aqui, esse é o seu desafio de você gerar um plano e ação. Plano mais ação. Não existe outra alternativa se você quer ter resultado, tá certo? Então você tem várias coisas aqui que você já pode colocar numa planilha, colocar num papel aí e começar a agir já hoje mesmo, ok? Já deixei você já encaminhado aqui, se você pode ampliar isso para outros cenários, inclusive. Tem um diagnóstico aqui na descrição, onde você vai entender quem é você e eu vou gerar um plano de ação macro para você detalhar esse macro no micro aí para que você consiga também ter um plano de ação. Esse diagnóstico ele vai falar da sua forma de agir, da sua forma de visão de futuro, dos seus comportamentos, dos seus conhecimentos. Então preencha lá que é muito legal e que você vai ter esse diagnóstico e também automaticamente um plano de ação aí. Se você quer melhorar os resultados aí de forma acelerada, nós temos um programa de mentoria onde eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B. A gente vai entender que momento que você está, que é o ponto A, é onde você quer chegar aí nos próximos 6 meses a 1 ano, que é o ponto B. A gente acelera esse processo de 2 anos que você provavelmente levaria, ou até mais, a gente consegue te acelerar em 6 meses aí, com resultados de ampliar vendas, diminuir desperdícios, melhorar essa relação, tendo mais lucro, que é isso que é importante, gerando mais caixa para você, muitas vezes aí você está agoniado aí, a gente organiza tudo isso e te ajuda a colocar nessa trajetória de crescimento. Bom, muito material aqui anexo à descrição, basta você acessar, deixa a sua pergunta, deixa suas dúvidas aqui também no nos comentários aqui que a gente vai estar te respondendo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. Esse é o nosso grande propósito, é ampliar a nossa rede, é ampliar aqui a nossa comunidade. Você vai ser o alavancador disso, você vai nos ajudar. Esse é o nosso grande propósito, chegar ao maior número de pessoas, ajudando essas pessoas a crescer, porque é isso que faz o país crescer. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe. Muito obrigado por isso, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.